A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos. Faz um coração para Jesus Cristo, que você acabou de chegar, para dizer adorador. Eu sou uma verdadeira adorador do Senhor. Não vai ter nenhuma cadeia, nem prisões que vai impedir você ser adoradora. Que o céu se abre, as cortinas irão ser rasgadas para entregar as tuas promessas que Deus já falou para sua vida, amém? Então Deus é um Deus que sonda, Deus é um Deus que adetrem os mais profundos órgãos, porque Ele vê ali dentro um adorador e uma adoradora. Então esse Deus vai chegar com a sua vitória, com a tua bênção na mão, assim como até hoje tem lá o vale de Baraca, a bênção, o vale termina e a benção chegará a cada surabai. Amém. Compartilha essa mensagem, não fica para você. Aleluias, porque Deus é bom, maravilhoso. E todas essas coisas cooperarão para o bem, porque é a palavra do Senhor. Então não fique para você. Compartilhe. Porque você compartilhando e outras vidas vão receber esse conteúdo que vem do céu, que é o pão que cai fresquinho, porque aquele que é invencível, imbatível, tremendo, anda em cima do mar. Ele chega no lugar aonde adentrei, dizendo: seis bem-vindo aqui, Senhor Jesus. E para isso precisa enviar. Faz um coração para Jesus Cristo, toca nos sinos e compartilha. Amém? Não se esqueça que aí embaixo, hoje tem mais um ato profético tremendo de uma verdadeira adoradora. O que é que Deus vai fazer na sua casa? Então, todos os dias, se toquem mais aí onde tem as descrições e você terá de posse ato profético, a ação profética do seu dia de hoje, e ele se cumpre. Se você crê, se recebe, profere com a tua palavra em tom de alto voz, para que possa dizer: eu profetizo. E tá lá a profecia do ato profético de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos para as espadas. Pega ela aí, porque está quente. E Deus é bom. Maravilhoso és tu, Senhor. Que é um Deus que sonda e que sabe o seu deitar e seu levantar, que sabe que hoje de manhã o laço partiu, cortou, rompeu e você escapou. Satanás persegue, mas Satanás persegue para ver a glória de Deus na sua casa. Ele vai bater retirada, já não está mais aí. Ele bateu retirada, porque na sua casa entrou Jesus. E vai ver só de longe, de camarote, bem longe, o camarote do inferno, de onde nunca deveria ter vindo. Ele retorna por 7 para saber: Deus verdadeiramente está lá, a bênção do Senhor é você. Amém? Eu recebo para mim também. Vamos pegar a espada. Nada cala a voz de um adorador. Aleluias. Pega as espadas aí que está em Salmo, capítulo 87. Não vai ter prisões que possa calar a voz de um adorador. Aleluias. Amém. Vamos a partir do primeiro verso. Adoraremos Senhor. Diz assim: o Senhor edificou sua cidade sobre um monte santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Amém. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia e de Tiro, e também de Etiópia, Aragás, como se tivesse nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos nasceram em Sião. E o próprio Altíssimo estabelecerá, o Senhor escreverá no registro dos povos: esse nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Menino, glória a Jesus, irmãos e irmãs. Quando diz menino, isso aqui é a coisa mesmo da Bahia. Glória a Deus. Eu amo falar. Quando a gente fala do nosso estado, a gente proclama que aqui é benção. Quando a gente diz a nossa origem, significa: eu não nego a minha origem, eu não nego que Jesus está em mim, eu sou uma verdadeira adoradora do Senhor. Então Deus, num dia tão confrontoso, Satanás vai querer que você negue
que Jesus está ali, mas Deus disse hoje, não é mais vale, é benção da suragai. Então você vai dizer adoradora, adorador, adorador, adoradora, adoradora. Não há outro como tu, Jesus. Faço parte dessa cidade de Sião, a cidade celestial, a cidade da tua pátria, aonde o seu homem chegará primeiro. Que cidade é essa? É eu e você, remanescentes da glória, que cremos que o Senhor Jesus Cristo é o único Rei Salvador. Então ele diz que terás salvação, tu e tua casa. Ele fez essa promessa a Raabe, quando Raabe fez, aleluias, um trato e diz verdadeiramente é Deus contigo. Nós estamos morrendo de medo, o rei está morrendo de medo, sabemos que vocês fizeram com os amorreus de Seom e Og. Então eu vou guardar vocês aqui e vocês não serão achados. Naquele momento encontrou uma aliança. E ali já estava ali, ó, escrito no livro do registro do céu. Que é que diz? No registro do céu já estava ali Sião, que ali deu origem. Aleluia. O rei do Senhor, do improvável. Veio o rei e o Senhor Jesus, aquele que anda sobre o mar. Amém? Pega as espadas aí que a gente vai agora. Vai saborear esse pão que cai do céu. Quando pensa que pra você é o fim, outros estão dizendo pra você não vai dar mais nada, dizendo vai dar tudo. Porque tá escrito, é uma adoradora, é uma adoradora, é um adorador. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, a coisa é boa. Quanto mais você tá passando por apertos, significa que este momento que você vive aí não é o fim. É a promessa de que chegou a benção. Aleluias, porque Deus é maravilhoso, majestoso, poderoso, invencível, tremendo e anda sobre o mar. Deus está dizendo assim que Deus entrega o Senhor, tá duro, né? É uma dureza, mas para quebrar. E essa crise, a opressão, o limite do seu limite, o confronto, a vergonha para dizer, mas ele está sendo preparado o coração para reconhecer que só há um Deus. E é assim o que você vive. É a presença de Deus pura. Quer dizer, há um Deus que mesmo diante de crise, opressão, seus limites, vergonha, desacato frontoso do Satanás, eu digo assim, eu estou aí nascendo adoradora porque eu estou entregando a tua benção. Estou entregando a tua benção. Jesus. Ele enfatizou isso no Salmo, no Isaías 19. Olha o que Deus diz, Isaías 19:4, para a glória de Deus. Aleluias, 22. Diz assim, e o Senhor ferirá os egípcios e ferirá mais, o curará. Então eles se converterão ao Senhor, eles lhe atenderão o coração e os curará. Tremendo. O que você vive? Reconheceu que Jesus é o único Rei Salvador seu, que a quem você adora em todo canto, em todo lugar, que você é um adorador do Senhor, para dizer, eu não nego. Tá crespo, tá difícil, mas Jesus é glória. Ele anda sobre o mar. É glória, é glória. É glória, porque o Senhor diz assim, eu entregarei, aleluias, os egípcios nas mãos de um Senhor, né, cruel. Quer dizer, que a dureza que você está vivendo hoje, ele diz que faz. Cá no 22, ele curará e transformará a tua crise. O teu olhar que Satanás doido está achando que você já foi derrotada. Ele diz que eu vou curar e vou trazer a benção. Eita, Jesus, então significa que Deus, quando entregou as durezas para dizer que destruiria, é para entender que eu e você precisamos do grande Senhor nosso Deus. E a gente começa a adorar e prisões estão sendo quebradas. E a gente vai vendo que dentro dessas prisões nada vai calar o adorador, porque quanto mais está opresso, mais ele diz, eu adoro o Senhor, porque eu vou te adorar. Nada que eu sei, nada que eu sou, nada que pode calar uma voz de um adorador, porque mediante de prisões, o Senhor diz que eu contenho a voz de quem adora e trago a tua bênção, porque eu te sondo. E você sabe que hoje Deus cortou um laço, partiu e você escapou. E por isso Deus mandou você adorar. E aí a gente entende que o texto fala assim, ó. Olha o que o texto diz quando a gente fala adorar. O versículo 4 diz assim, e entre os que me reconhecem, eu incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia e do Tiro, e também da Etiópia. Você sabe o que significa isso? Significa que dentro de Raabe, aleluias, o improvável,
Saiu uma prostituta, né? De uma casa de estalagem. Ali a fé rompeu a condenação, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o batente da porta dela ficou marcado com sangue, foi o Aleragadassurabai. Deus disse: marca, porque o Espírito, os anjos da morte vai passar direto. Todos que estão na sua casa, ninguém vai ser ferido, ninguém vai ser matado, ninguém vai ser alcançado. Não, ninguém é tocado, porque até quem não é da sua casa vai estar dentro, que é dos teus que você apresenta o Senhor, não será atingido. Eita Deus, está na palavra. Aleluias. Então entrou a linhagem de Davi. A linhagem davídica de Davi, sim. Porque a gente vai lá para Mateus 1 e diz: de Raabe foi com Salmão, aleluias. E de Salmão, aleluias, nasceu a descendência, aleluias, que veio Boaz, aleluias. É, irmão, do improvável, de uma moabita, a Ruth. Laradasuragai, porque Deus, quando faz, é assim que ele faz. Quando ele entrega, é assim que ele entrega. Quando ele diz que é do improvável, é do improvável. Porque ele diz que Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Ruth, que gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e a tribo do Senhor Jesus Cristo estava ali já a declarada. Que o Senhor Jesus, quando veio em Jessé, sobre o menor, aonde aqueles no qual o Senhor Jesus tão grandemente cita, ele cita, irmãos, ele cita dos filísteos, aquele que foi para cima de Davi com ferramentas, armas, espada, e Davi disse: eu vou com o Senhor para cima de você, contra você eu vou com o Senhor. Até Filístia, o Senhor disse, agora vai ser lembrado, aleluias. O que era afrontoso de ungido representa agora o espírito de confronto e intimidação. Deus escreve que é nascido em Sião. Alcança a Filístia também. Quando ele diz em Babilônia, você não sabe a luta espiritual, a guerra que está na sua casa, que Deus enviou e invocou todos os anjos dele, mas é anjo de guerra, que já está aí, aleluias, na atalaia da sua casa, com a espada desembanhada, dizendo que fez assim com o rei, né? Botou ele para comer capim, e depois ele diz: vai comer capim como animal, para saber reconhecer que eu sou Deus. Oi, muitos vão ver a tua glória da bênção do Senhor na sua casa, porque Deus está enviando nessa luta esquadrão de anjos ao teu favor, porque é guerra grande, Iragadasarai, para dizer: ninguém toca, ninguém fere, ninguém mata, ninguém sai daí ferido. Vai sair com benção deste vale. Aleluias. E aquele homem reconheceu o Altíssimo que domina tudo. E foi restaurado o trono. Ele voltou a ser rei, dizendo: grande é este rei, o teu, que agora será parte de mim. E todos vão identificar e vai dizer que aqui nestas terras é o Deus Todo-Poderoso que eu conheci. Eita, aleluias. Porque o Senhor diz até de Tiro, que é uma cidade rica, extremamente rica, com seu orgulho comercial. Deus disse: esse rei se exaltou como se fosse Deus. Então, a confiança nas riquezas dele vai acabar agora. Deus está dizendo: olha, lembra da pandemia? Quem confiou no dinheiro? Do improvável aconteceu, que está de pé hoje aqui para dizer: nada vai impedir calar uma voz de um adorador. Este vale é passagem. E aqui Deus dizendo que é baraca, vai ser benção. É benção que Deus está entregando, Ragadassurai, porque Deus fez ali confiança na riqueza, comprando aparelhos para dizer que aquele aparelho substituiria o ar que respira. Mas até neste momento Deus me levantou para orar para aquelas vidas. E Deus disse que teve vidas. Na última hora do último fôlego, chamou Jesus. Por isso que eu e você, mesmo sem conhecer ninguém, é de longe como Cuxiragadaçubiandarás, que o texto diz: até os povos distantes da extremidade da terra, adorador. Adorador pertence à minha terra, pertence à cidade de Sião. E o evangelho rompeu fronteiras. E lembra? Cuxi
Era descendência da esposa de Moisés. Está entendendo o que Deus está falando? Você pode ter saído nessa raiz, que você diz que é uma raiz típica. Aleluias. E toda a sua família de linhagem nessa raiz, onde tem adoradores de paganismo, idolatria, deuses do inferno. Mas eu te escolhi, eu rompi, para que você, sua descendência, adoradora do Senhor. Não tem matriz que diz nasceu da África, a África é minha, a Bahia é minha, o Brasil é meu. Jesus diz que as terras santas é Ele que diz aqui no texto. Tudo vai ser adorador de mim. Ragadasfriandarás. Aleluias, poderoso Deus. Tu és tremendo. Até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor disse que nós estamos aqui. Nasceu ali, ó. É terras minhas, adoradores meu. Ninguém fere, ninguém toca, ninguém mata, ninguém invade, porque é o Senhor que diz: tô vendo a adoradora, tô vendo adorador. O vale passa, mas a bênção é que fica, e teus inimigos será como testemunha que Deus é na sua casa, na sua vida, porque Deus é bom, maravilhoso. E a ação profética de hoje faz um coração para Jesus. Diz: quando Deus quer, Ele alcança quem Ele quiser. E essas nações, aleluias, que Deus foi aqui invocada, que tinham os olhos do homem como a nação soberba, como o homem mau, aleluias, como o povo distante que idolatra outras religiões. Eu chego, quebro orgulho, desfaço soberba de ricos. Eu faço que reconheça que um governo grande não é você que acha que é todo cheio de poder que governa é o Senhor. E vou dizer que o provável vira escolhido, o distante vira filho, o inimigo vira testemunho de que Deus é contigo. Então adore. Se eu fosse você, começava a pular e dizer: eu vou adorar. Adoradora, eu vou adorar, isso aqui é passagem, eu vou continuar adorando mais do que eu sei, porque o Senhor escreveu em Sião e ninguém vai apagar o nome da sua vida do livro do registro do Senhor, e está conhecido como vergonha, vai ser conhecido pela adoração. E Deus está forjando caráter, e Deus está transformando adoradores. Satanás perdeu, o laço partiu e você escapou, porque Deus: eu vou fazer de você terras grandes, adoradora em Sião. Vergonha acaba. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tu és grande. Maravilhoso és tu, grandioso és tu. Aleluia, o Senhor faz como quiser, escolhe quem o Senhor quiser. O nome será teu exaltado, exortado, proclamado. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Deus. O Senhor Jesus é aquele grandão, o grandão da Galileia que anda sobre as águas, andando no mar. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus. Começa a gritar e adora. Adora que Deus, até essa situação sua acabou. Continua adorando, que tem data. A data tá no calendário, tá marcadinho. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Adorar o que sei, adorar o que eu sou. Nada vai mudar ou calar a voz de um adorador. E o inferno voltou de um caminho, deveria nunca ter vindo, retorna pro 7. Que Jesus é o teu Senhor. E dessa vergonha é grande honra, ragadai. Amém? A paz do Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu sou, aleluia, a tua adoradora, Senhor. Amém. Teu povo está debaixo de oração. É tempo de portais do inferno, mas todos têm preço. Profeta tem preço. Essa oração chegou aí, cadeias foram quebradas. É um processo que portas estão abertas, por isso que Deus mandou proclamar: Brasil é meu, aleluias. Povo da Bahia é meu, povo cuxo da África é meu. Todos esses povos são meus, esses povos. Então tá debaixo de oração, irmão. Momento negro, mas Deus quer luz. Adorador, Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo.